Welcome to Beyond Nexa. Discover more, know beyond. Welcome to the channel. Antarctica is home to creatures that look almost impossible. But which ones are real? Existe um animal muito bizarro e feio que existe de verdade lá na Antártida. Estamos falando do Eulagisca gigantea. Se liga nessa criatura e veja como ele é medonho. Esse bicho é todo peludo, com uma espécie de garra na boca. Mede apenas 7 centímetros e tem 4 presas muito afiadas. Esses animais foram encontrados dentro do gelo, a uma distância de mais ou menos 675 metros para baixo do gelo. Some of these creatures are alive today. Others disappeared millions of years ago, and their fossils reveal a very different Arctic. Criaturas bizarras encontradas nas profundezas mais geladas da Antártida. A primeira que vamos falar é a aranha do mar, que parece exatamente com uma aranha terrestre. Só que, galera, elas medem 35 centímetros. Outro animal que vive nesse extremo são os lírios do mar, que são animais belos e atraentes. O porco do mar também é outro animal que consegue viver nas águas geladas da Antártida. Essas criaturas, galera, são encontradas facilmente por lá, mas existem histórias de que existe uma criatura muito mais estranha, medonha e misteriosa que vive lá no extremo frio. Prehistoric Antarctica was nothing like the frozen continent we have today, but modern oceans still contain creatures that seem almost mythical. Foi explorado praticamente quase nada ainda do gelo da Antártida, mas lá já foram descobertas algumas criaturas estranhas que você aí nunca viu na vida. Criaturas bizarras encontradas nas profundezas mais geladas da Antártida. A primeira que vamos falar é a aranha do mar, que parece exatamente com uma aranha terrestre. Só que, galera, elas medem 35 centímetros. Outro animal que vive nesse extremo são os lírios do mar, que são animais belos e atraentes. O porco do mar também é outro animal que consegue viver nas águas geladas da Antártida. Essas criaturas, galera, são encontradas facilmente por lá, mas existem histórias de que existe uma criatura muito mais estranha, medonha e misteriosa que vive lá no extremo frio. Desde 1990, lá no Japão, começaram a surgir muitas histórias a respeito da Antártida. Muitos homens iam para a Antártida e voltavam apavorados, com medo, falando sobre uma criatura totalmente desconhecida. Eles chamavam essa criatura de ninjens. Nesse mesmo ano, alguns pesquisadores estavam lá na Antártida e encontraram uma gigantesca criatura humanoide que habitava lá nas águas geladas do continente. A criatura que parecia meio humano, meio peixe e com aparência esbranquiçada foi chamada de ninjen. Essa seria uma criatura totalmente desconhecida, que parece que tem pernas e braços e até mesmo teria 5 dedos nas mãos. Já tiveram vários relatos de ninjens. Alguns dizem ter visto uma criatura parecida com uma sereia, que ao invés de pernas teria caudas e uma barbatana. Vários já foram descritos e alguns já foram fotografados. E pesquisadores alegam que a criatura pode chegar a 20 metros de comprimento. Uma das histórias que mais chocou no Japão foi quando um grupo de pescadores foram para a Antártida e acabaram encontrando uma enorme coisa no oceano. A princípio eles acharam que era um submarino, mas quando chegaram perto viram que não era uma máquina, e sim uma criatura, algo que possuía vida e era totalmente desconhecido. Os pesquisadores registraram várias fotos da criatura, mas teoricamente todas teriam sido censuradas pelo governo. Até que uma revista publicou a história dessa criatura misteriosa e a informação se espalhou e ganhou popularidade. Muitas teorias surgiram para tentar explicar o que seria esse ninjen, que espécie seria essa. A mais aceita seria que os ninjens seriam uma espécie de arraias, que ainda não foram classificadas. Já a galera mais fanática nas conspirações acreditam ser extraterrestres ou até mesmo demônios. Demônio não, né? Demônio, pô, no gelo. Extraterrestre. Arraia, claro. Arraia é melhor. Por ser algo desconhecido, que muitas teorias acabam nascendo. Mas a mais aceita são que esses ninjens são arraias albinas. Ainda não temos conhecimento de fato se são seres diferentes ou não. Mas no final das contas, se você procurar ninjens na internet, você vai ver um monte de imagem de criaturas, alguns medonhas, não sei o que, os monstros. Algumas meia photoshopada, né? Mentira ou não, muitas pessoas trabalham para tentar provar a existência desse mistério. E de que ele possa ser uma criatura humanoide muito misteriosa. Some stories come from legends. Others come from real encounters with animals that scientists have only recently begun to understand. And Antarctica may be hiding some of the strangest examples. Durante uma expedição dos cientistas chilenos à ilha de Seymour, na Antártida, foi feita uma descoberta incrível. Eles encontraram os restos fósseis do crânio de um caicai-filo, um gigantesco monstro pré-histórico. Caicai-filo seria uma nova espécie de mosasauro. O fóssil do caicai-filo foi encontrado nas rochas da Antártida, com mais de 66 milhões de anos. Esse lagarto não era um lagartinho qualquer, ele era gigantesco, podendo passar dos 10 metros de comprimento e
só o tamanho da sua cabeça podia passar de 1 metro. Esse sem dúvida foi o maior carnívoro marinho que viveu lá no continente. E os cacalídeos viveram no fim da era dos dinossauros, quando a Antártida tinha um ecossistema mais quente. Outro bicho gigantesco que foi encontrado na Antártida recentemente, em 2003, foi um enorme lula colossal. O animal encontrado tinha 195 quilos e ela foi encontrada congelada. Quando o animal foi encontrado congelado, estava pesando 495 quilos. O animal tinha mais ou menos 11 metros de comprimento. O animal era tão grande, galera, que só o olho dele, para vocês terem uma noção, era do tamanho de um pneu de um carro. Outro bicho desconhecido e grande encontrado na Antártida foi a aranha preta do mar. Uma aranha gigante que teria viralizado na internet e assustado muitas pessoas. Assustado justamente pelo seu formato, pois além de ser grande e ter enormes patas, ela também tinha uma enorme cauda. Mas se vocês repararem bem, essa aranha parece muito com um bicho que aparece no filme Alien. E aí, depois de alguns estudos, foi descoberto que essa aranha aí da Antártida não teria sido encontrada na Antártida. Na verdade, seria um boneco cenográfico para filmes científicos. Existe um animal muito bizarro e feio que existe de verdade lá na Antártida. Estamos falando do Eulagisca gigantea. Se liga nessa criatura e veja como ele é medonho. Esse bicho é todo peludo, com uma espécie de garra na boca. Mede apenas 7 centímetros e tem 4 presas muito afiadas. Esses animais foram encontrados dentro do gelo, a uma distância de mais ou menos 675 metros para baixo do gelo. The deeper we go beneath the Antarctic ice, the stranger the creatures become. And one animal in particular looks almost like something from science fiction. Desde 1990, lá no Japão, começaram a surgir muitas histórias a respeito da Antártida. Muitos homens iam para a Antártida e voltavam apavorados, com medo, falando sobre uma criatura totalmente desconhecida. Eles chamavam essa criatura de ninjas. Nesse mesmo ano, alguns pesquisadores estavam lá na Antártida e encontraram uma gigantesca criatura humanoide que habitava lá nas águas geladas do continente. A criatura, que parecia meio humano, meio peixe e com aparência esbranquiçada, foi chamada de ninjen. Essa seria uma criatura totalmente desconhecida, que parece que tem pernas e braços e até mesmo teria 5 dedos nas mãos. Já tiveram vários relatos de ninjens. Alguns dizem ter visto uma criatura parecida com uma sereia, que ao invés de pernas, teria caudas e uma barbatana. Vários já foram descritos e alguns já foram fotografados. E pesquisadores alegam que a criatura pode chegar a 20 metros de comprimento. So, are Antarctica's creatures really as mysterious as they seem? Some are legends, some are prehistoric discoveries, and others are very real animals that simply look unlike anything we're used to seeing. The Eulagisca is real. Antarctica's strange deep-sea creatures are real. And the frozen continent still holds an enormous world we haven't fully explored. Perhaps the next discovery will be even stranger. If you enjoyed this journey, leave a like and subscribe for more mysteries and discoveries. See you in the next adventure. Thanks for watching. Subscribe to Beyond Nexa for more. Discover more, know beyond.